Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje temos mais um vídeo para nós estudar um pouco, né, da palavra de Deus e alguns assuntos que é interessantes. O nosso assunto de hoje não é bem assim diretamente a palavra de Deus, mas é um assunto que também se relaciona com a palavra de Deus, né? Se relaciona com a vida do cristão. E então tem pessoas que fazem perguntas para a gente. E uma das perguntas é se o cristão ele pode se envolver com política, se deve se envolver, se é assim bom que o cristão se envolva com a política do seu país, né? Mas antes eu vou colocar aqui um cartaz aqui na tela. Eu quero que você preste bem atenção no que está escrito nesse cartaz. Está percebendo ali, ó? Líder cristão omisso. É um recado, né? Para os líderes cristãos omissos da política, né? Líder cristão omisso, o seu silêncio nos condena ao comunismo. Então, eu não gosto de me envolver com política porque eu sei que existe uma polêmica por trás. Uns são a favor, outros são contra ao cristão, né, se envolver com política. Mas como esse ali é praticamente uma acusação àqueles cristãos que não querem se envolver com a política, eu penso assim que a pessoa tem o direito de fazer aquilo que acha melhor. Cada um vai dar conta de si mesmo, né? Então, se alguém não quer se envolver com política, nós não podemos acusar. Se alguém se envolve, é a escolha de cada um, né? Agora vamos às Sagradas Escrituras e ver então o que é que as Escrituras falam a respeito de política, porque sabe que a Escritura fala para a igreja do Senhor, né? Mas vamos então para a gente analisar o nosso caso de hoje, né? Vamos aqui para o livro de João, capítulo 18, versículo 36. E assim nós vamos entendendo se um cristão, uma pessoa que é membro do corpo de Cristo, tem a obrigação de participar da política do seu país, ou se deve se manter afastado da política, certo? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo, mas por aqui. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, olha interessante essa palavra agora. Mas agora o meu reino não é daqui. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele, o Senhor Jesus, não é deste mundo. Ele veio aqui cumprir uma missão: salvar os pecadores dos seus pecados, perdoar pecados, ensinar e formar a sua igreja com o seu corpo. Então ele fala, para essa missão que ele veio, então ele não é daqui. E agora ele diz aqui os judeus: mas agora, naquela época, naqueles dias do Senhor Jesus aqui, mas agora o meu reino era aqui. Por que falou agora? Porque aqui vai ser o reino de Deus, vai ser o Senhor Jesus, vai reinar nessa terra. Não vai ser no Brasil, vai ser em todos os lugares. Vai ser o reino de justiça, o reino perfeito, o reino que as pessoas desejam, certo? Mas, por enquanto, esta terra aqui não é o reino do Senhor Jesus. Daí o que ele fala aqui no mesmo livro de João, no capítulo 17, versículo 16. Ele está falando, aqui o Senhor Jesus está orando ao Pai. Ele avisou os seus discípulos da sua morte, da sua ressurreição, que ele ia voltar para o Pai. Então ele fez essa oração pelos discípulos, ou seja, pela igreja que começava a se formar ali, né? Então ele falou: os discípulos, a igreja, né, não são do mundo, como também eu não sou. Veja bem que Jesus separou ele e o seu corpo, a igreja, separou deste mundo.
Quer dizer que este mundo estão o restante, que não é corpo do Senhor Jesus. Então, tá, mas aqueles que são o corpo do Senhor Jesus, eles não estão neste mundo. Está aqui um corpo, alma e espírito, mas não é propriedade deste mundo, não é daqui. Somos peregrinos, passageiros por aqui, embaixadores do Senhor Jesus, embaixador de Deus, embaixador do céu aqui nessa terra, como um embaixador estrangeiro, né, representa seu país em outro lugar. Vamos mais outras coisas. Agora nós vamos ver a ocupação de Jesus em João Batista. Então, Jesus veio a esta terra, tinha uma missão, né? Sua missão era salvar. Para salvar a pessoa, as pessoas tinham que primeiro ouvir o Evangelho, né? Entender o Evangelho e conhecer quem é Jesus da realidade, para compreender, então, e receber a graça de Deus mediante a fé. Então vamos ver essa parte. Então Jesus, ele se ocupava de quê? Nós vamos ver que ele não se ocupava de política. Política era coisa fora, porque política é coisa deste mundo. Né? Marcos capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, João Batista, né? Veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Vamos notar. E depois que João foi entregue à prisão. Enquanto João não estava na prisão, João anunciava o evangelho do reino de Deus. Quando João Batista foi preso, Jesus passou a anunciar esse mesmo evangelho que João Batista anunciava, o evangelho do reino de Deus. O que é que ele dizia, né? Marcos 1,15, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crerem no evangelho. Você veja que Jesus, ele se ocupava como um cidadão do céu que veio aqui nessa terra para salvar com a missão de salvação. Ele veio como um embaixador de Deus. Ele sendo Deus, aqui ele se tornou um homem, né? E como um homem aqui, como filho de Deus, então ele representava o reino de Deus, ele representava o céu e representava esta terra no futuro, depois da grande tribulação. Era isso que ele representava. Porque o reino de Deus, ele é um evangelho que foi pregado praticamente para Israel. Nós vamos ver, sendo do mesmo evangelho, do mesmo Deus, nós vamos ver um evangelho com outro nome que é pregado para a igreja. Percebe? Então nós vemos essas duas partes do evangelho. O evangelho do reino de Deus, falando do reino de Deus aqui na terra para os judeus. E depois nós vamos ver o evangelho da graça de Deus que é para a igreja. E o que era a mensagem do evangelho do reino de Deus? Arrependei-vos e crede no evangelho. Então veja que Jesus ele veio como um embaixador. Ele veio como um embaixador, anunciando o seu país de origem, quer dizer, o céu. Vamos entender, nós aqui, bem, Jesus não era daqui, ele falou que nós também não somos daqui. Qual era a missão de Jesus? Representar o reino de Deus aqui na terra com o evangelho do reino. E agora vamos ver aqui a missão dos apóstolos, a ocupação dos apóstolos. Jesus falou que eles não eram deste mundo, como a sua igreja não é. Os apóstolos são o fundamento da igreja. Então Jesus veio com essa ocupação, representar o reino de Deus aqui, mas nunca se envolveu na política. Os seus, a sua igreja, começando aqui pelos seus apóstolos, veja como era o relacionamento deles aqui com este mundo. Atos 20 e 24. O apóstolo Paulo fala, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Note que nós vimos lá Jesus, João Batista, anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Aqui nós vemos já o apóstolo Paulo, e daqui para frente os demais apóstolos, né, anunciando o Evangelho da graça de Deus. Nós vemos que tanto o Evangelho do Reino como da graça é de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 20, olha o que diz. No entanto, a nossa cidadania é a dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nem todos têm a versão King James da Bíblia. Essa aqui é KJ, a qual eu usei aqui. Mas nas outras versões, normalmente nas Almeida, ela diz assim: aguardamos com grande expectativa. Ela diz assim: a nossa cidade. Outro diz: a nossa pátria é a dos céus. Mas não importa, essa aqui eu achei mais interessante porque fala de cidadania. E diz que cidadania não é aquele título que a pessoa tem, onde a pessoa nasceu. Onde a pessoa, ali é a pátria da pessoa, né? Então, essa aqui ela é mais completa, o sentido da palavra, porque fala não de cidade. Cidade a gente pode passar por ela. Agora, cidadania é um direito que a gente tem, é um lugar onde a gente tem. É uma coisa que pertence a gente, que a gente luta por ela. Então, a nossa cidadania é dos céus. Nós temos que lutar pelas coisas dos céus. E não pelas coisas aqui da terra, amado. Mais uma coisa, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O que significa isso? Que nós, cristãos, nós viemos aqui, segundo o que eu entendo aqui das Escrituras, que nós, os cristãos, nós viemos aqui, nascemos aqui neste lugar, mas não somos daqui. Porque Deus já tinha preparado a sua igreja, né? Já estávamos no projeto do Senhor lá no céu, antes da fundação do mundo. Antes que existisse a nossa cidade daqui, o lugar onde moramos aqui, o nosso lugar já estava preparado. No corpo do Senhor, na igreja do Senhor. Então, não somos daqui, viemos aqui com uma missão. O Senhor Jesus veio como primeiro-ministro, por assim dizer, né, para a igreja. Para Israel vieram os profetas, veio Moisés. Para a igreja, Jesus veio como sendo o primeiro-ministro aqui, anunciar o céu, fazer propaganda do céu aqui para as pessoas, né, mostrar para as pessoas aqui as vantagens da pessoa procurar um lugar lá no céu, lá onde é o lugar de Deus, o lugar de Jesus. E comissionou os apóstolos para fazer esse mesmo trabalho. Agora nós que estamos inseridos no corpo de Cristo também não somos daqui, vivemos aqui, mas como ministros. Como pessoas que devem de contar para as pessoas o céu. Nós não vemos pessoas que vêm, por exemplo, que vêm lá dos Estados Unidos, pessoas daqui, cidadãos daqui vão lá para os Estados Unidos, por exemplo, moram lá um tempo e vêm maravilhadas. Vêm cheios de dólares, e olha lá, é tudo diferente, é tudo melhor. Então nós, como cristãos, nós temos de fazer isso, nós temos de anunciar para as pessoas daqui dessa terra as maravilhas de lá, as quais nós conhecemos através das Sagradas Escrituras. E tendo de anunciar aquilo que os apóstolos ensinaram, porque veja que o apóstolo Paulo ele fala aquilo que eu recebi do Senhor. Portanto, que cumpro com alegria minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo, como os outros apóstolos, eles aprenderam com o Senhor, eles receberam diretamente do Senhor, não receberam de outras pessoas, como se diz, por tabela. Foi direto. E nós temos a obrigação de dar prosseguimento, enquanto a igreja do Senhor está aqui nessa terra,
dar procedimento nessa embaixada do céu aqui da terra. Temos que ser embaixadores, nós temos que se envolver, amados, com as coisas do céu. A Bíblia diz: buscai, aqueles que estão salvos, diz: vai buscar as coisas que são de cima, as coisas que são de Deus, né? E não as da terra. O versículo é bem claro que diz: sim, é para buscar as coisas de cima, e não as que são da terra, sabe? Então, quando eu não critico, não quero criticar ninguém que se envolve com a política, mas a política é coisa aqui da terra. Então, como a Bíblia diz para buscar as coisas de cima, não as daqui, deixa aqui. Até porque não resolve, né, amados? Vamos concluir aqui, ó. Concluir com este versículo que o Senhor Jesus falou. Lucas 20, 25. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Percebe? Que Jesus falou aqui. Quando vieram, quando César, os emissários de César, né, vieram cobrar o imposto, então Jesus falou para o discípulo, né? Dai a César, pague o imposto de César, o que é direito de. Estamos nessa terra, vamos fazer a nossa parte de entregar aquilo que nos é devido para essa terra. Mas o que é de Deus é de Deus. Então, aqui nós vemos o seguinte, que Jesus falou: cumpra com os compromissos daqui, referente ao nosso estado aqui. Mas o próprio Jesus nunca se envolveu, nunca mandou ninguém se envolver com as coisas daqui, apenas com obrigação, né? Com obrigação. E não esquecendo que as coisas de Deus estão em primeiro lugar. Bom, aqui nós vamos dando término nesse vídeo, só que então, depois de nós ver todos esses versículos, dessas passagens bíblicas, eu então quero comentar um pouquinho rapidamente, né? O meu modo de ver as escrituras. Eu fui pessoa que antes, mais passado, eu até me envolvia com opiniões na política. Agora eu prefiro não me envolver mais. Prefiro fazer o que a Bíblia nos manda: orar pelos governos constituídos e autoridades, né? Constituídos. Aqueles que foram eleitos, estão lá. Não importa se é de direita ou de esquerda, eu, no meu caso, a minha oração é por eles. Enquanto são candidatos, eu não oro por nenhum. Deus é que vai escolher na realidade. Nós vemos que não adianta a pessoa eleger alguém se não é da vontade do Senhor. Essa pessoa não assume, que nem aconteceu com o Tancredo Neves, que soltou aquele impropério, né? Que ele falou que se 500 votos do partido dele, nem Deus ia impedir ele de subir a rampa do Planalto. Ele deve ter muito mais do que aquilo que ele precisava, deve ter a votação em massa, e ele subiu a rampa do ministério. Não subiu, foi cortado. Quem subiu foi o vice, foi o Sarney. Então não adianta planos aqui. Amados, também nós vemos que esse mundo sempre sai campanha de oração, as coisas pelo nosso Brasil aqui. Eu não entro nessas coisas porque eu acho que não adianta, porque a palavra de Deus se cumpre. Essa palavra de Deus nos mostra claramente que o anticristo vai reinar antes de Cristo. Então, amados, não adianta gritar, fazer, como diz no livro de Jó, gritos ao ar, ao vento, gritos vazios. Porque se Deus já determinou, vai acontecer. E eu prefiro ser humilde diante do Senhor, orar por mim, pela minha família, os meus descendentes que vão ficar, né, filhos, netos, que talvez vão passar por dificuldades aqui, né, se o Senhor não voltar antes. Então eu oro por eles, oro por todas as pessoas, oro por vocês que me assistem, oro pelo corpo de Cristo nessa terra, que é a sua igreja, mas não oro pela nação, mas porque a nação já está julgada.
Assim como a igreja já está julgada, já está salva, a nação também já está julgada, o destino é o povo. E eu prefiro concordar com a vontade do Senhor do que tentar fazer a minha vontade. Como nesse cartaz ali, né, que aparece, tá, vou deixar ali na tela para ver, né, como esse cartaz ali que aparece acusando os líderes cristãos que não se envolvem com a política. Eu não acho legal isso ali. Quem quiser se envolver, se envolva, né? Mas é que não deve, eu acho que está errado ali é de, assim, praticamente criticar aquela pessoa como querendo forçar a se envolver com a política. Se o Senhor Jesus não se envolveu, os apóstolos não se envolveram com política, por que nós vamos se envolver? Veja bem, o Senhor Jesus, quando ele nasceu como homem aqui nesta terra, aqui, a sua nação, veja que ele veio dos judeus, como homem, né? Segundo a carne, nasceu da tribo de Judá, né? Descendência do rei Davi. E o que aconteceu com a sua pátria, com a sua terra? Ela estava debaixo do jugo de uma nação estrangeira, de Roma. Né? Roma tomou Israel, pisou a nação de Israel em cima, a ponto de que chegou no ano 70, foi totalmente destruído Israel, o templo e tudo aquilo. Então, quando Jesus, né, ele esteve nessa terra, durante toda a sua vida, a sua nação era uma nação escrava de uma nação estrangeira. E Jesus nunca tocou, veja bem, Jesus nunca foi assim envolvido com a nação. Ele foi envolvido com as coisas do céu. A mesma coisa os discípulos. Todo o tempo ali, debaixo do jugo estrangeiro, e não se envolveram. Pelo contrário, eles, naquilo que não ofendia a sua fé, as coisas de Deus, eles faziam, eram obedientes. As coisas que ofendiam a fé, as coisas de Deus, eles simplesmente não faziam. Se fosse preciso morrer, morriam e não faziam. Mas nunca lutaram para a libertação da sua nação, ou isso ou aquilo. Essa é uma coisa que os outros judeus fizeram. Então Jesus e os seus apóstolos, que é a igreja do Senhor, ela não se envolve com política desse mundo. Porque sabemos perfeitamente que este mundo vai passar com a sua política. Sabemos que o anticristo vai reinar, gostemos nós ou não, vai chegar o tempo que ele vai reinar, que por pouco tempo, e aí sim, depois o Senhor Jesus vem, vai destruir o anticristo, o reinado dele, e implantar o seu reino de justiça. Aí é outra coisa, aí sim, é paz mesmo. Então nós devemos, na nossa oração, nós devemos, como o Senhor Jesus ensinou, orar para que venha o seu reino, né? Que venha o seu reino milenial, quando Jesus estará então aqui na terra, estará reinando. A igreja não estará mais aqui, mas vai ter pessoas que vão estar aqui. Então oramos por esse reino, mas por este, amados, esta terra que está aqui, tentar zelar dessa terra aqui é a mesma coisa que invernizar carvão. Deixar bonitinho para amanhã pôr no fogo lá para assar o churrasco. Tá bom? Por aqui a gente termina este vídeo. A minha gratidão a vocês que acompanham a gente em todos os vídeos. Né? Eu, como digo mais uma vez, eu não quero assim me envolver com a parte de política e nem aconselhar ninguém, se envolva ou não se envolva. É o que eu passo para vocês, o que está na Bíblia, e o que eu faço, eu não me envolvo mais com política. Já me envolvi outras vezes, menos entendimento das coisas de Deus, mas agora já não me envolvo mais. Encerramos por aqui a minha oração para que o Senhor te abençoe, te guarde, você, a tua casa, teus bens, tua família, que a graça de Deus seja abundante na tua vida,
dos teus aí, e que nós se vemos no próximo vídeo, sim, se o Senhor nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus.